Na hora que falou o nome do Padre Amador, o senhor que está do lado dele não dava para ter gritado. Padre Amador, presta atenção, hein? O De Paula tinha Depois falado. ele falou. O De Paula tinha falado com ele, um pouquinho antes o De Paula falou, vai votar. E eu percebi que naquele momento que o De Paula falou com ele, que a hora que saiu o terceiro voto daqui de cima, o que aconteceu? O De Paula já assoprou para ele. Só que já imediatamente chegou nele, ele olhou para cima, ficou olhando. Se você pegar a imagem, você vai ver o Padre Amador olhando. Aí ele, sim, e aí o De Paula falou, não, tá votando o projeto. Fala 2 vezes, sim. Fala 2 vezes? Não, aí ele pegou e falou assim, aí o De Paula falou, mas agora nós estamos votando o projeto. Ele falou, não é o projeto. Aí eu fui até ele e falei, padre, o De Paula avisou o senhor. Ele falou assim, não, mas nós estamos votando o regime de urgência. Eu falei, não, nós estamos votando o projeto nesse momento. Ele falou, Onde mas todo mundo sabe. está o regime de urgência na ordem do dia? Onde está o regime de urgência? Não está na ordem. Tá na ordem do dia, sim. Não, ele foi... Requerimento de Não, urgência senhor, está tá aqui, ó. onde? Está na sua pauta, na Tá na nossa minha não. pauta. Na pauta Da do minha presidente. pauta. Ele foi votado quanto tempo antes? Quantas Ele foi matérias votado- antes dessa? Ele foi votado no começo. Ele foi Não, votado. ele não foi votado. Ele foi votado logo depois que a gente pede. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Não, isso é importante colocar para o internauta, isso é importante, porque se já tinha aprovado o requerimento, não era mais um requerimento. Ó, Então aí tá ele meio foi óbvio, votado né? depois do requerimento de votos de pesar e solicitações de emendas a parlamentares. Isso já tinha passado, Não, então. já estava lá. Depois nos disso, termos o que do foi artigo votado? 91, aí foi votado a urgência. E depois da urgência foi votado Depois quantas da urgência coisas? foi votado o nome de rua é do Márcio, um nome de rua do Ademir de Souza, um nome de rua do Ademir de Souza, foi votado alteração de uma lei do Ademir Nogueira, foi votado cria um programa de incentivo fiscal do Ademir de Souza, depois foi votado um outro projeto do Ademir Nogueira, depois foi votado do Ademir de Souza e depois o 8º. Depois de 7, o 8º era a concessão de água. Eu tenho um exemplo muito claro aqui sobre votação. Quando você vai votar para prefeito lá na urna, se você errar e pôr confirme, um abraço. Não volta mais atrás. Não tem como falar, olha, eu errei, não tem jeito. Então, é o que acontece aqui. E a oposição, o Edinardo sabe disso. Claro que ele tem que defender os seus interesses e faz isso com muita vontade. Só que ele sabe, o Edinardo sabe disso, que nós estamos certos, que a presidência agiu corretamente. Se ele estivesse aqui, ele ia fazer igual. Presidente? Não, eu só acho assim, eu enquanto presidente, quando eu fui presidente por 2 vezes, fiquei 4 anos na presidência, eu nunca neguei uma questão de ordem. Eu acho que naquele momento em que foi pedido que o vereador Ademir Nogueira imediatamente falou, não, mas o padre, eu quero uma questão de ordem para o padre manifestar o seu voto no microfone. Eu quero que o padre venha manifestar e que se registre em ata. Então eu acho que naquele momento deveria ter se dado espaço para o padre fazer a sua manifestação e que fosse registrado em ata. Né? E o Porque presidente não era pode o desejo... negar? Ele pode negar a questão de ordem? Pode negar a questão de tá. ordem. É uma questão de arbitrariedade, mas cada um administra de um jeito. Um exemplo, quando eu fui presidente, eu nunca neguei questão de ordem. Até, na época, fui muito questionado muitas vezes pelo prefeito, pelo líder do prefeito aqui na casa, que a gente dava muita questão de ordem para a oposição. Na época, o Aguinaldo e o Ademir Nogueira. Então, eles pediam questão de ordem, eu dava questão de ordem. E eu muitas vezes fui criticado por isso, mas eu entendia que eu, enquanto presidente, eu não tenho lado, nem A e nem B. Eu acho que a presidência ela é neutra. Então, o que eu fiz? Eu sempre optei pela democracia em deixar o vereador expressar aquilo que ele quer. Então, eu acredito que naquele momento, o padre tinha que vir sim ao microfone, na questão de ordem, manifestar o seu voto, que esse voto fosse registrado em ata. Essa é a forma que eu entendo que nós teríamos que ter adotado, que a presidência teria que ter adotado naquele momento. Mas, como nós dissemos, a presidência ela tem autonomia para dar a questão de ordem ou não. Isso depende da autonomia dele. Isso aí ele não está errado. Eu só acho que democraticamente tem que se dar a questão de ordem para que o vereador faça sim a sua manifestação e faça o seu desejo aqui na sessão. Concordo plenamente que o padre, na hora que ele fez a votação, que nós dissemos, ele levantou toda a bobada e falou, não, mas eu sou contra, todo mundo sabe que eu sou contra, e agora? Então você percebe que o desejo dele não foi aceito. Agora, não é a casa que vai ter que resolver isso. Isso aí, como foi dito, é a justiça que vai ter que entender se o desejo do padre foi aceito ou não. Isso aí cabe da interpretação
do juiz. Agora, o que nós não podemos aceitar é, de repente, vir essa lei sancionada já no final de semana, né, publicada como sanção, sendo que tem uma emenda para ser votada. Agora, quando se diz que o projeto é uma coisa e a emenda é outra, não é porque a emenda diz assim, emenda 01 ao projeto de lei 111 de 2011. Então, a emenda faz parte do projeto e não pode ser sancionada até que não se vote a emenda. Deixa eu só dar só um minutinho, presidente. Deixa eu só falar aqui, estamos comentando muito acerca do Padre Amador. Padre Amador, o senhor está convidado, evidentemente, a participar conosco na TV Processo. Os microfones da TV Processo, as câmeras da TV Processo estão à sua disposição para que o senhor se manifeste também. A gente está citando aqui várias vezes, né, presidente? Então é evidente que a gente tem que colocar também à disposição do Padre Amador para que ele se manifeste oportunamente aqui pela TV Processo. O senhor dizia, presidente? Questão de ordem, gente, na hora de uma votação não existe, estamos votando. Questão de ordem é quando você está discutindo um projeto que alguém está na tribuna e aí o cara sai, aí você, questão de ordem, presidente. Mas na hora da votação, não dá para, o cara errou a questão de ordem, não dá, gente. Na hora da votação está votando. Na hora da votação não pode dar questão de ordem. Pode dar questão de ordem se nós estivermos discutindo o projeto, que não foi o caso. Então, na hora da votação, não tem como dar questão de ordem. Errei, vou dar questão de ordem. Não tem isso. E tem mais. Essa emenda não faz parte do projeto de concessão. E eu acredito que o prefeito Adalto vá, sim, sancionar a lei essa semana. Agora, mais uma vez, questão de ordem na hora que está votando não existe. Está votando. Sim, não, a questão de não existe. Questão de ordem, e o Edinardo sabe muito bem, questão de ordem é como está se discutindo o projeto, que acaba o meu tempo, aí eu, questão de ordem, como eu tenho dado questão de ordem aqui, sempre, para todos. Eu sempre digo que o meu mandato é democrático. Eu nunca neguei questão de ordem. O Edinardo tem brigado aqui, né? Nunca. Não, o senhor não vai falar, não. Agora, na questão da votação, eu não poderia dar questão de ordem, mesmo porque nós estávamos no trâmite de votação. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso JP Manhã, nosso tempo é curto, né, pela internet, não dá para não dá para alongar muito mais. 2 dias falando aqui. Gostaria muito, aliás, muito obrigado outra vez aos 2 vereadores e ao senhor presidente, enquanto presidente, nos ter permitido estarmos aqui nessa Casa de Leis fazendo o JP Manhã. Então, eu queria as considerações finais do Edinardo Schettini primeiro. E a pergunta é, e agora? Olha, eu fico assim, Fábio, até preocupado com essa questão, porque o PT sempre foi um partido que se posicionou contrário às concessões. Eu nunca esperava isso do prefeito Adalto, né? Se criticou tanto a concessão do esgoto, que privatizaram por 30 anos, e ele vem na mesma linha e faz igual. Então, acho que quem acha que um erro, disseram tanto do erro da concessão do esgoto, eu acho que um erro não substitui o outro, um erro não justifica o outro. Então eu acredito que fugiu-se totalmente às origens, tudo aquilo que o PT discutiu, tudo aquilo que o PT debateu, foi totalmente contrário. Nós, no ano de 96, tivemos um enfrentamento muito grande aqui nessa casa, quando eu era do PT, e nós se posicionamos contrários à concessão da água. Aqui nessa casa tivemos um enfrentamento, um debate, tivemos uma discussão, empurra aqui, porque nós éramos contrários. O Tiãozinho foi até o Jardim Popular, nós estávamos numa reunião na casa do finado Eliel, e ele disse, olha, o mineiro está sozinho na Câmara e estão querendo fazer a concessão da água, nós temos que ser contrário. O vereador Edinardo Schettini continua contrário, não fugir às raízes, né? Estão criticando aí, dizendo que é um ato político. Não é um ato político, não. Conheça a história do vereador Edinardo Schettini antes de falar besteira no microfone. O Edinardo Schettini, desde o ano de 96, é contrário. Quem mudou de posicionamento, quem mudou de postura, se chama PT, se chama prefeito Adalto Scarduelli. E não Edinardo Schettini dizer que nós estamos aproveitando disso para fazer político. Eu acho que muitos repórteres, muitas pessoas precisavam conhecer as histórias do político desde a raiz. Por isso que eu sou favorável a repórteres, a pessoas que são da cidade, que conhecem a história das pessoas que lutam e trabalham.
Respeito a posição dos vereadores que foram favoráveis, aqui não compete discutir isso. Mas a minha pessoa ser vinculada a um ato político, isso que eu estou fazendo, vai aprender a história. Desde 96 eu estou aqui nessa casa, que eu vim nessa casa e me posicionei contrário. Nunca fui favorável à concessão. Agora, o senhor prefeito e o senhor PT mudaram de postura. Não foi o vereador Ednardo Schettini, não. E quando for falar meu nome, preste atenção e saiba que aqui tem postura e tem posicionamento desde o ano 96 e não tem ato político nessa jogada. Obrigado, vereador. Presidente, e agora? Bom, agora nós, obviamente, esperávamos da oposição uma proposta melhor. A oposição não trouxe uma proposta melhor. O nobre vereador Trouxemos sim. disse que iria... Vereador, eu estou falando agora. Mas nós trouxemos. Não, eu estou falando agora. Eu não entrei no seu assunto. Senhor, por favor. Podemos mentir no final, Aguinaldo. Não, mas espera um pouquinho. Você vai deixar eu falar ou não vai, Danilo? Eu não interrompi o senhor. O senhor falou para os quatro cantos que ia trazer uma proposta. Essa proposta não veio na Câmara. Nem uma proposta melhor e nem inferior à proposta que aqui estava. O senhor disse aí agora há pouco que o senhor tem uma proposta, mas até agora o senhor não apresentou a proposta para ninguém. Então, não é que teve mudança, teve-se que fazer uma concessão, porque já estava feito a concessão dos 70% do esgoto. Agora, esse vereador Aguinaldo Naval, que aqui está nos falando, desde 2005, eu estou preocupado com a Caema. Coisa que muitos vereadores não estavam. Então, esse negócio de fazer crítica não adianta, tem que trazer resultado, tem que trazer proposta. Então não adianta nada, olha, porque não tem proposta. E a melhor proposta que tinha é a proposta que está aqui na Câmara. Por isso é que foi aprovada, gente. Então, eu não quero briga, não quero nada, só quero que me respeite, como eu respeitei o senhor até agora. Então é isso. Votou-se porque a única proposta que tinha aqui na Câmara era do 33,33. Agora, é melhor dar 33,33 quando tiver todas as obras prontas, ou dar 33,33 sem as obras? Tá, deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar então ao senhor, que o senhor foi citado e tudo mais. Tinha uma proposta protocolada na casa?